E eu aprendi a importância do estudo desde cedo, com os meus pais, o seu Francisco, a dona Melita, que embora estudaram apenas até a 4ª série, assim como é muito comum para a maioria das pessoas um pouco mais antigas, né, da nossa região aqui, sempre valorizaram e me motivaram, me incentivaram a buscar este diferencial. Eu sei que a intensidade de estudo, ela depende de pessoa para pessoa, né? Alguns acham muito importante, outros acham pouco importante, e cada um vai estruturando sua vida, né? Mas no contexto profissional, pessoal, e inclusive também na influência que isso exerce, como eu me relaciono na família, com as minhas filhas, é de extrema importância. Mas é importante, e já deixando aqui como uma inspiração de começo, né, entender que a quantidade de pós-graduações, ou, né, isto importa menos do que a forma como você se relaciona com o conhecimento, como você coloca ele em prática, e também, eventualmente, com a tua área de trabalho, o lugar que tu exerce tua função no dia a dia, que às vezes exige uma capacitação específica, às vezes não, e às vezes depende da própria configuração da pessoa. Tem pessoas que têm um conhecimento mais natural, mais autônomo, inclusive, e outras não, outras necessitam buscá-lo. Exatamente, e sempre entendi a educação, o ensino, a qualificação como algo que não tem fim. Então, muitas vezes, quando tu tá ali pequeno, guri, quando é que vai terminar essa escola, né? Aí depois vem a faculdade, vem, enfim, pós-graduações, alguns vão para a área do mestrado, do doutorado, outros vão para cursos técnicos, né? Evidentemente, algumas profissões, elas necessitam da qualificação técnica. Medicina, direito, contábeis, e assim, poderia citar várias outras, engenharias, né? E sem a qualificação técnica do curso universitário, muitas vezes inclusive validado por certificações, provas específicas de conselhos, você não consegue exercer a profissão. Em outras, talvez é menos necessário, só que por outro lado você tem que desenvolver outras habilidades tão importantes quanto o ato de estudar. Essa questão de aprender a estudar, de querer buscar o conhecimento, como que foi esse processo? Tem alguma dica legal para dar para o pessoal? Eu penso que esse processo ele vai se ajustando de acordo com a necessidade de cada um. Para mim, foi uma coisa que foi se fazendo presente no dia a dia de uma maneira natural. Outros encontram o prazer ou a necessidade, muitas vezes, de estudar quando são na graduação, na faculdade, né? E eu acho importante que a pessoa precisa, em primeiro lugar, se conscientizar da importância desse processo do estudo, da educação, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Essa consciência, ela pode vir naturalmente pela característica da pessoa. Eu sempre fui mais introspectivo, menos dos esportes e mais dessa parte mais interna para dentro de mim. Eu acho que cada pessoa tem características diferentes, vai para uma área, vai para outra, e quando ou a necessidade vem, ou o teu próprio interesse, porque de certa forma você percebe que está faltando algo, você vai atrás, você precisa criar condições para isso. Eu não acredito muito em coisas abruptas, mudanças rápidas. Eu acredito no resultado do processo, médio e longo prazo, e você vai se desafiando, vai continuando e vai se instituindo nesse sentido. Eu penso que um dos passos mais importantes é você, especialmente falando de crianças, né, permitir que elas possam se desenvolver com naturalidade. Isso não significa que o pai e a mãe deixem de educar para princípios, deixem de educar para valores, né? Mas é preciso criar um espaço onde a criança vai se descobrindo. Muitas vezes, alguns pais antecipam o processo. Então, quando está lá chegando na educação infantil, já quer fazer a criança aprender a escrever logo. Não, tem um processo, a educação infantil tem um objetivo, o ensino fundamental tem outro. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai ensinando os princípios, os valores, aquilo que faz com que a criança seja uma cidadã melhor, uma pessoa melhor, a gente também precisa deixar espaço para essa naturalidade dela ir aparecendo. E aos poucos ela vai entendendo esse direcionamento ou esta capacidade mais para uma área, esse gosto para mais uma inteligência ou outra área e assim por diante, né? Existe alguma forma, por exemplo, de fazer com que você perceba ao longo dessa jornada, né, de estudos e também da vida, de como preencher esses vazios? Porque tem que ter esse equilíbrio entre teoria
e prática, mas também você precisa ter a habilidade técnica, né, o conhecimento, e também habilidades interpessoais, né? Eu considero que a grande chave para transformar um conhecimento teórico em prática e poder fazer o movimento do retorno, né? Porque a teoria ela vai mudando, ela vai avançando e a gente precisa ter a capacidade de constantemente ir se atualizando, né? Hoje isso é mais importante. Olha a rapidez com que as informações giram, né? A gente brinca que o mundo capota, né, entre um ano e outro, né? É o equilíbrio. Eu uso sempre, quando vou fazer uma palestra, um curso, eu uso um exemplo da importância de tu encontrar o equilíbrio. Uma pessoa que vai passear num cânion, por exemplo, e tem algumas pessoas que elas são corajosas demais na hora da visita e elas gostam de sentar na borda, se possível se virar ainda para tirar uma selfie, né? As pedrinhas começam a descer, a cair, e ela está lá, uma postura muito perigosa com relação à vida. Outros, eles são tão medrosos que a 3 quilômetros do cânion, elas dizem assim, aqui tá bom. Mas não, na verdade não enxerga nada. Mas é porque ela tem muito medo. Então tu tem que ter essa capacidade de migrar para reconhecer onde é que está o equilíbrio. Para mim enxergar esse fenômeno bonito da natureza, mas ao mesmo tempo não me colocar em perigo. E o que é mais importante é entender que nem sempre o equilíbrio está no 50-50. Dependendo do teu trabalho, da profissão, você vai ter que buscar os conhecimentos específicos que muitas vezes são os que, inclusive, você não gosta. Porque a vida real também nos exige isso, né? Nem sempre posso fazer só o que eu gosto, né? Então, acho que é bacana você buscar isso, né? E aquilo que você já tem como uma característica boa, você, claro, continua desenvolvendo, né? Mas eu prefiro muito mais hoje, pela experiência que eu tenho hoje, pelo contexto que eu estou hoje, buscar coisas novas, diferentes, fora do meu contexto, do que reforçar algo que eu já tenho. Eu preciso continuar me desenvolvendo para que não perca isso, né? Mas eu gosto da perspectiva de buscar um novo, de tentar trazer, a gente brinca, água limpa para o copo, né? Para ter novas experiências. No meu ponto de vista, na minha experiência pessoal, eu sempre gosto de pensar na importância do planejamento. Eu tenho mapeado, no meu caso, as áreas, os desafios acadêmicos, técnicos, que eu pretendo desenvolver em curto, médio e longo prazo. Eu prefiro dessa visão, prefiro beber dessa água que me traz uma certeza ou uma dimensão mais segura de futuro. Então, gosto da ideia de que preciso planejar, até porque quando eu não sei muito o que eu quero, vou para qualquer lado, e aí talvez isso também não vai ajudar, né? Gosto de ter isso planejado. Então, na área que eu trabalho hoje, né, alguns desafios se colocam e eu tenho mapeado. Olha, em um ano eu quero me desafiar essa área, médio prazo naquela, e talvez futuramente numa outra. A vida profissional do dia a dia, ela também, por muitos momentos, ela te desafia a, de uma hora para outra, ter que desenvolver algo que tu não está acostumado. Então, tu tem que também estar aberto para aceitar isso. Porque daqui a pouco, assim, não, eu tenho meu planejamento, eu quero ir por aqui, também tem que ser por aqui. Eu também tenho que ter certa flexibilidade para poder entender que a vida ela é dinâmica, né? Então, ok, eu sigo pelo meu caminho, que muitas vezes pode, inclusive, mudar, e eu replanejo, eu readapto. Gosto de ter a visão programada, isso me ajuda a fazer gestão do tempo, que muitas pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para a família, mas o desafio é como equilibrar o tempo. Tempo você tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, os mesmos 7 dias por semana, resta a capacidade de poder distribuir isso. Então, assim, como não viver uma vida fantasiosa só de estudos, né? Você transformar esses estudos em resultado, transformar esses estudos em dinheiro, se for no trabalho. Eu penso que a capacidade de colocar o meu conhecimento, o meu ensinamento à disposição do outro e fazer com que o outro, e o outro aqui pode ser a empresa, outras pessoas, os relacionamentos, consigam dialogar comigo, entendam e vejam sentido naquilo que eu estou falando. Eu conheço pessoas, doutores, pós-doutores, que são
inteligentíssimos, né? Mas não têm a capacidade de colocar esse conhecimento à disposição do outro. Não conseguem transmitir pela linguagem de uma maneira acessível para os outros esse conhecimento. Talvez para ela, para sua autossatisfação pessoal, tá feliz, valeu, show, bacana, né? Mas se você não consegue traduzir teu conhecimento em algo que faz diferença para o outro, para a empresa, para as pessoas, adianta pouco. Ok, fiz uma pós-graduação, hora do aumento. Não é assim que funciona. Porque você precisa mostrar no teu trabalho que este conhecimento que você teve, você consegue aplicar. E você consegue melhorar o resultado da empresa. E você consegue trazer produtividade para a empresa. Porque não é só de romance que a empresa vive. Todos nós queremos uma vida de prosperidade, de riqueza, que pode ser não apenas a financeira, mas em outras dimensões. E isso depende da capacidade de transformar o meu conhecimento em uma realidade para o outro. Porque é o outro que vai me demandar. É o meu empregador, é o meu superior, enfim, é a comunidade com que eu me relaciono que vai me demandar. Eu sozinho, com o meu conhecimento, talvez possa ser fadado a ficar sentado no meu sofá e ser esquecido pela humanidade. Quem é lembrado é aquele que deixa um legado, deixa um resultado, transforma a vida dos outros. E para transformar a vida dos outros, eu também preciso saber ouvir. Porque se eu estudei tantas coisas, mas não sei entender no outro a necessidade que ele tem, e não sei traduzir o meu estudo para uma coisa concreta e do dia a dia que faz a diferença na vida do outro, pouca diferença faz. As pessoas hoje têm chego ao mercado de trabalho e falta a capacidade do relacionamento, falta a atitude, falta a juntar o lixo que está no chão. Não, eu não fui contratado para juntar essa folha que está no chão. Aí complica, né? Porque tu precisa ter uma importância para os outros, para a organização. Me formei na faculdade e hoje trabalho fora da minha área. Me culpo muito por isso. Sinto que perdi tempo. A gente falou muito, né, sobre ir moldando a própria carreira e adaptando os estudos. Acho que seria algo nesse sentido, né, Giovanni? Sim, e também não se martirizar. Porque o que passou, passou. Então, o mesmo esforço que eu faço para olhar para o passado, para essa experiência que talvez não agregou ali diretamente para a área que ela está, o mesmo esforço que eu tenho para olhar para isso com tristeza ou, enfim, como uma oportunidade perdida, o mesmo esforço eu posso empreender para olhar isso como uma dimensão positiva, porque de total perda não foi. O conhecimento, ele se apresenta de diferentes formas e facetas. A filosofia, embora que eu não trabalhe mais efetivamente como professor, ela está presente todos os dias, inclusive no mundo administrativo que eu estou. Pontual, de processos gerenciais, de organização do dia a dia, que me ajuda trabalhar a pensar. Com pessoas. Trabalhar com pessoas, a capacidade de criticar, de raciocinar. E aí, como eu digo, bola para frente, né? Nunca é tarde para buscar uma segunda formação, uma terceira formação, um novo aprendizado, e tudo isso vai se somar na experiência da nossa vida. Eu estou na profissão que eu não quero. Dei uma oportunidade nova. Experimenta. Claro que sem aquela loucura, né? Tem gente que larga tudo, depois se arrepende, não avalia. Claro, tem que avaliar, tem que ver a tua responsabilidade, tenho família, dialogar sobre isso com a família também, né? Mas às vezes assim, né? Buscar com responsabilidade, com compromisso, nunca é tarde. Como estudar livros? Leio, mas sinto que não aprendo. Talvez falta entender a metodologia ou a forma como a pessoa que fez a pergunta possa construir conhecimento, né? Então, eu vou pegar só o exemplo do livro. Tem gente que lendo uma vez entendeu. Outros leem rabiscando. Outros leem usando marca-texto. Outros leem escrevendo. A pessoa tem que descobrir a forma com que ela aprende melhor. E aí vai experimentando essas formas diferentes, né? Começando com livros que não são tão profundos, não tão longos, né? E aí tu vai melhorando. E um dos grandes segredos é colocar isso na tua rotina, teu hábito diário, né? Talvez seja menos importante eu ler cada meio ano um livro do que todo dia eu tirar 15 minutos para fazer uma leitura. Talvez isso vai dar mais resultado do que uma preocupação muitas vezes com quantidade ou com especificamente algo mais pontual. Parei no tempo e estou satisfeito com o que ganho, por isso não estudo mais.
E aí eu fico pensando assim, às vezes escuto uma pessoa de 60 anos falando isso, e aí vem a pesquisa do IBGE e as pessoas estão cada vez mais velhas, vai ser normal chegar em 100 anos, daqui a pouco vai ser normal, porque a média já passou de vai aumentando, uns 80, né? Se não me engano, né? E o resto da vida vai fazer o quê? Tem que ter sentido, tem que, né? E se eu tenho 100, 90, 80, 70, 50, ou comecei agora, nunca é tarde, porque, nossa, quanta coisa tem pela frente, né? Há 30, 40 anos atrás, eu olhava, posso falar isso, não tem problema, eu olhava, por exemplo, o meu pai, quando ele tinha 40, nossa, que velho. Hoje eu olho para o meu pai, tem 60 e poucos, eu acho ele mais novo que quando ele tinha 40. Tem mais uma montoeira de anos pela frente, se Deus quiser. E assim, acho que essa postura ajuda a olhar a vida com mais alegria. Se preocupe menos com o que os outros vão pensar e mais com aquilo que te faz feliz. Se te faz feliz, se está alinhado com princípios e valores morais corretos, né, dignos da humanidade, se te faz uma pessoa melhor e se você gosta, faz. Crítica, todo mundo tem. Árvore frutuosa leva pedrada. Então, se preocupe menos com os outros e mais contigo. Porque a pessoa que vai ser lembrada não é a pessoa que faz o mesmo. A pessoa que vai ser lembrada, que vai ser convidada para aproveitar oportunidades, que vai ser desafiada a novas dimensões profissionais, é aquela pessoa que faz o algo a mais. Então, aproveite as oportunidades, faça o algo a mais, seja feliz.